Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre o livro O que é Cultura, de José Luís dos Santos. Nosso grupo é composto por Ana Isabel, Andressa Caroline e Maria Vitória. Eu sou a Andressa Caroline e vou começar introduzindo sobre o que é cultura e diversidade e o que se entende por cultura. Aqui eu trouxe algumas citações do autor do livro, alguns resumos que eu acho importantes serem ditos nessa apresentação. Vamos começar por cultura e diversidade, que é o primeiro capítulo. E no início, temos o seguinte: o desenvolvimento da humanidade está marcado pelos diferentes modos de contatos e conflitos, modos diferentes de organizar a vida social. Ou seja, dentro de uma nação, dentro de uma sociedade, eu tenho uma diversidade, seja essa diversidade dada por classe social, faixa etária. Então, essa diversidade, ela se aplica mesmo eu tendo apenas uma nação. Cada cultura tem suas particularidades e costumes e deve-se procurar entender para que faça sentido. Ou seja, eu não posso olhar para a cultura de terceiros sem antes esquecer um pouco a minha, ou procurar saber o porquê para ele faz sentido. Senão assim vai surgir pré-julgamentos. Quando eu falo de cultura e evolução, eu tenho o seguinte: cultura e relativismo, que é muito importante que a gente entenda esse conceito. Por quê? É como se eu substituísse um equívoco por outro. Segundo essa visão, na avaliação de culturas e traços culturais, tudo é relativo. Ou seja, o observador ali, ele vai fazer um pré-julgamento sobre culturas alheias sem esquecer um pouco da dele e com pontos de vista já definidos, né? E aí é que surgem os pré-julgamentos. Quando a gente fala de cultura e sociedade, dentro de uma sociedade e nação existem culturas diferentes, que é aquilo que eu venho trazendo desde o início do vídeo, né? Pode ser faixa etária diferente, escolaridade. Então, tudo isso faz com que tenha uma diversidade naquela cultura, naquela nação. E quando paramos para fazer o seguinte questionamento sobre o que é cultura, eu trouxe aqui uma frase que eu achei muito autoexplicativa do autor José Luís, que ele diz o seguinte: assim, cultura diz respeito à humanidade como um todo e, ao mesmo tempo, a cada um dos povos, nações, sociedades e grupos humanos. O que isso quer dizer? Que cultura abrange os povos como um todo, mas que cada povo, cada nação tem sua particularidade, seus costumes, sua ética. Quando falamos de cultura, a cultura não está só ligada à arte, peças teatrais, mas também está ligada aos estudos, essa questão política, econômica. É muito importante a gente frisar isso, né? Tirar essa ideia de cultura como se fosse só uma coisa artística. Também mas também é uma construção social, né? Então vamos lá. Quando falamos de preocupações modernas com a cultura, hoje em dia a maior preocupação é essa questão científica. E temos também aqui relações entre as duas concepções básicas da cultura, que é a totalidade das características de uma realidade social e o conhecimento que a sociedade tem da realidade. Outro trecho muito legal que eu retirei do livro é o seguinte: por mais diferenças que possam existir entre os países, todos partilham processos, histórias comuns e contêm importantes semelhanças em sua existência social. Ou seja, por mais diferente que seja cada cultura, toda nação, toda cultura, todo povo tem algo em comum. E para finalizar, vamos lá. Então, o que é cultura? É uma dimensão do processo social da vida de uma sociedade. É uma construção histórica, né? Ou seja, algo que foi construído, estamos construindo e vamos continuar construindo futuramente. É um produto coletivo da vida humana. No terceiro capítulo, Cultura e Sociedade, relata sobre uma cultura composta por diversidades dentro do nosso país, fazendo-se necessário conhecermos cada particularidade e entendermos que nem tudo que é diverso é relativo, mas essa diversidade deve ser compreendida para entender as realidades culturais no país. A cultura é um termo com um sentido amplo que pode indicar tanto a produção artística quanto o modo de vida, o conjunto de saberes, a religião e outras expressões de um povo.
A cultura também é construída através do diálogo entre as pessoas no dia a dia. Nessa interação social, é construído gradativamente símbolos e significados que têm sentido a essas pessoas. A sociedade contemporânea é uma sociedade atual e a nossa sociedade contemporânea tem em seu plano de fundo muitos elementos que a caracterizam, como golpes políticos e greves. Esses elementos fazem parte da nossa sociedade contemporânea brasileira. Quando se fala sobre classe social, é frequentemente a respeito dessa diferença entre essas classes sociais, que têm formas de viver diferentes, onde enfrentam problemas diferentes na sua vida social. A realidade social enfrentada por trabalhadores rurais e suas famílias é diferente em muitos aspectos daquela enfrentada pelo operariado dos setores industriais ou então dos comerciários. Há muitas diferenças de renda, de estilos de vida, centros de lazer, acesso às instituições, enfim. A cultura popular é uma manifestação espontânea de um grupo simples e acessível. Já a cultura erudita é criada a partir de um estudo e conhecimentos específicos. Durante muito tempo, essa diferença fez com que esses dois tipos de cultura fossem vistos como muito diferentes uma da outra e como manifestações culturais separadas. Um problema que é muito difícil numa sociedade como a nossa é estudar manifestações culturais que não estejam relacionadas às poderosas instituições dominantes e suas concepções. Isso vale para a medicina, para a religião, para a literatura. E essa constatação pode levar a que nessas preocupações de que estamos falando, se busque o mais popular do popular, que se tente localizar na cultura o popular mais puro, o popular intocado e definitivamente original, que contenha ele, sim, o caráter revolucionário do saber popular em seu estado absoluto. Isso tudo nos leva a pensar quão enganosa pode ser a polarização entre cultura popular e cultura erudita. Ela cria problemas falsos e se esvazia em confronto com a realidade social. As ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Esta é uma concepção que naturaliza a força que constitui determinada consciência social. A burguesia é a classe dominante, que detém os meios de produção, e a classe trabalhadora é a dominada, que só tem a sua força de trabalho para vender e sobreviver. A cultura popular é composta pelo conjunto de costumes, crenças e valores de um povo. É fundamental para a construção e transmissão de sua história. Desse modo, o folclore, a culinária, a religião, elas carregam importantes traços do povo brasileiro. Para tentar reter o que é popular na cultura, nós poderíamos procurar entender quais são as expressões culturais dos processos sociais vividos pelas classes dominadas. Ao falarmos, então, do popular na cultura, nós tentaríamos ver em que medida essas características se manifestam culturalmente. Ver, enfim, como a opressão e a luta para superá-la marcam a esfera cultural. No caso das modernas sociedades industrializadas, é comum que elas sejam consideradas como sociedades de massa, onde as instituições dominantes têm de prover e até mesmo criar as necessidades de multidões e de seus participantes anônimos, da mesma forma que desenvolve mecanismos eficazes para controlar essas massas humanas, fazendo elas produzir, consumir e se conformar com seus destinos e sonhos. Por todas essas razões, esses meios de comunicação de massa fazem parte da paisagem social moderna. Eles penetram em todas as esferas da vida social, no meio urbano ou rural, ou na vida profissional, e na participação política. Tais meios de comunicação não só transmitem informações, não só apregoam mensagens, eles também difundem maneiras de se comportar, propõem estilos de vida,
modos de organizar a vida cotidiana, de arrumar a casa, de se vestir, a maneira de falar, de escrever, de sonhar, de sofrer e até mesmo de pensar e de lutar e de amar. Meu nome é Ana Isabel e eu vou falar um pouco sobre o capítulo Cultura e Relações de Poder. Bom, para começar, eu vou citar um dos trechos que o próprio autor fala em seu livro. Vamos lá. Ele diz o seguinte: podemos entender cultura como uma dimensão do processo social e utilizá-la como um instrumento para compreender as sociedades contemporâneas. O que não podemos fazer é discutir sobre a cultura ignorando as relações de poder dentro de uma sociedade ou entre sociedades. Enfim, ele fala basicamente, que nós não podemos excluir as relações de poder da cultura. Logicamente, nós não vamos reduzir a cultura a apenas isso, apenas relações de poder, porque cultura não é isso. Não é apenas isso. Mas nós devemos admitir que as relações de poder existem, estão interligadas, extremamente com a cultura. E por que eu digo isso, Porque até o autor fala que as preocupações com a cultura nasceram dessas relações de poder. E a cultura sempre acompanhou bastante, veio acompanhando, as mudanças históricas, mudanças de poder, conflitos históricos e tudo isso. A cultura está associada com tudo isso e nós não podemos ignorar esse fato. Vamos para o tópico saber e poder. Nisso a gente tem o questionamento, Como o que quer dizer que as preocupações com a cultura desenvolveram-se associadas às relações de poder? Bom, a cultura se desenvolveu desde sempre, desde os primórdios da sociedade. Então, ela vem desde antigamente com aquelas relações de dominação. Antigamente a gente sabe, e hoje em dia também existem essas diferenças entre classes sociais, e a cultura veio juntamente com isso, com essas relações de domínio da sociedade, uma parte dominando a outra. A cultura veio juntamente com essas formações, dessas nações modernas, desde os primórdios, desde os princípios da sociedade. E assim também ela foi acompanhando os processos de industrialização e todo o progresso, dessa sociedade. E assim como a cultura veio associada com o progresso da sociedade, veio acompanhando o progresso da sociedade, ela também veio associada com o conhecimento quanto a todas as formas de dominação existentes, que existem inclusive até hoje, como eu já citei. E tanto que hoje em dia, quem está no poder, as pessoas que estão no poder, os governantes, eles se preocupam muito com essa questão de cultura. Eles procuram entendê-la, procuram defini-la e agir sobre ela, É tanto que hoje em dia nós temos instituições voltadas justamente para essa questão da cultura, instituições que se preocupam com a cultura da sociedade, em manter a cultura daquela determinada sociedade, e também, a cultura acaba sendo um centro de desenvolvimento econômico. Agora vamos falar sobre o tópico cultura e equívoco, Alguns equívocos que podemos ter relacionando aspectos que não devem ser relacionados à cultura. Como já dito, a cultura não pode ser resumida, associada tão somente às relações de poder. A cultura, como eu falei, é muito mais que isso. A cultura não é só relações de poder e não é só lucratividade. Bom, e com isso, até o próprio autor fala, que certas pessoas podem ser beneficiadas, podemos constatar como os interesses dominantes da sociedade podem ser beneficiados por tratamentos equivocados da cultura. E ele fala um pouco sobre o relativismo, Essa questão de relativizar
e atribuir à cultura certos aspectos que não devem ser atribuídos. Podemos citar, por exemplo, essa questão da escravidão. Nós não podemos relativizar e ter essa questão da escravidão como cultural. É uma questão cultural e não sei o quê, que desse jeito a gente não pode atribuir juízo de valor. Não podemos dizer que aquilo foi errado se é algo que aconteceu simplesmente por conta de cultura, e nós sabemos que não é isso. O próprio autor diz, né, que nós não podemos ver como relativos a opressão de certa parte da sociedade e nem o sofrimento de certa parte da população. Nós não podemos relativizar tudo isso e simplesmente atribuir à cultura, é algo cultural. Isso é uma forma equivocada de se ver a cultura, que acaba, querendo ou não, beneficiando certa parte da população, né? Bom, e falando sobre a questão da cultura e justamente da mudança social, né? Porque nós sabemos que na nossa sociedade existem diversas mudanças. A cada ano parece que alguma coisa muda. E assim, né? Nós temos visto que a cultura, ela é uma produção coletiva, não é uma produção de uma pessoa só. Porém, nessa sociedade que vivemos, né, em que existem classes e classes mais beneficiadas que as outras, o seu controle, né, justamente, e o seu benefício não é para todos, acaba que se torna apenas para uma parte. E eu vou citar um trecho do que o autor fala que é bem interessante, né? Ele diz que isso se deve ao fato de que as relações entre os membros dessas sociedades são marcadas justamente por essas desigualdades profundas que existem, né? De tal modo que a apropriação dessa cultura comum se faz em benefício dos interesses que dominam o processo social, ou seja, os interesses daqueles que dominam, né? Que estão lá em cima. E por conta disso, né, a cultura acaba que apresenta poderosas marcas de desigualdade, infelizmente, assim como na sociedade. E assim, é justamente por isso que a universalização da cultura, da nossa cultura, essa luta pela universalização dela, é também uma luta contra essas desigualdades e contra essas relações de dominação, né? Justamente que eu acabei de falar. E assim, isso se torna uma luta para a transformação da cultura, né? Para que ela seja algo realmente de todos, que não seja algo apenas teórico, que a cultura seja de nós todos e não apenas de uma parte da sociedade, que não apenas uma parte da sociedade possa usufruir dos seus benefícios, que todos possam usufruir desses benefícios, porque a cultura é de todos e não apenas de uma parte da sociedade. E eu achei muito interessante porque o autor frisa bastante essa questão.